Eu estava no banco para substituir um cartão de débito perdido quando a caixa fez uma pergunta que mudou toda a minha jornada. Senhor, há um depósito recorrente de royalties em seu nome. Gostaria que eu o vinculasse ao seu novo cartão? Eu olhei para ela. Que depósito de royalties? Ela virou o monitor ligeiramente. Lá estava, vinculado a um cartão secundário que eu nunca tinha visto antes. Um depósito trimestral de os 320 mil reais. O extrato retrocedia 5 anos. 20 depósitos? Os 6,4 milhões reais. Por um momento, o saguão do banco ficou em silêncio ao meu redor. Eu ainda conseguia ver minha esposa, Lauren, de pé no meu laboratório 5 anos antes com uma pilha de documentos de constituição de empresa nos braços. Você só entende de tecnologia, ela havia dito, sorrindo enquanto batia nas linhas de assinatura. Deixe-me cuidar do lado dos negócios. Naquela época, eu vivia de café frio e sessões de design de 18 horas. Mal li os documentos. Eu confiava na minha esposa. Assinei onde ela apontou. Depois disso, tornei-me um consultor técnico especial na empresa construída com meus próprios projetos de hardware. Lauren lidava com as finanças. Lauren lidava com os clientes. Lauren lidava com o licenciamento. Sempre que eu perguntava como a Vesper Technologies estava indo, ela beijava minha bochecha e dizia: sobrevivendo com dificuldade. Não esquente sua cabecinha brilhante com isso. Todo mês ela me dava os $1.200 para despesas pessoais e dizia que tínhamos que ter cuidado. Agora, eu estava olhando para os 320 mil reais a cada 3 meses, depositados silenciosamente em meu nome em uma conta que eu não controlava. Respirei fundo e devagar. Vincule-o ao meu novo cartão, eu disse à caixa, e direcione cada depósito futuro diretamente para a minha conta corrente pessoal. 5 minutos depois, estava feito. Às 19 horas daquela noite, eu estava no escritório de Lauren em casa, abrindo o laptop dela. Levei 3 tentativas para adivinhar a senha. O aniversário dela. Ela nunca tinha sido tão cuidadosa quanto pensava. Os e-mails contavam a história melhor do que ela jamais poderia. 7 grandes acordos de licenciamento, todos baseados nos meus projetos de hardware, todos assinados por meio da Vesper Technologies. Os contratos chamavam minhas patentes de ativos da empresa, mas a linha de assinatura pertencia a Lauren Evans, não a mim. Continuei rolando a tela e encontrei a segunda história. Kevin West. No começo, as mensagens dele eram profissionais. Taxas de licenciamento, clientes estrangeiros, apresentações de investidores. Depois tornaram-se mais calorosas, até íntimas. Encontrei fotos de Paris, Singapura, Dubai. Lauren encostada nele em bares de hotel, com a mão no peito dele, sorrindo de um jeito que não sorria para mim havia anos. Cada viagem que ela chamava de relações com investidores tinha um cenário diferente e o mesmo homem. 5 anos de trabalho roubado, 2 anos de falsidade, e tudo o que eu tinha recebido era uma mesada e um tapinha nas costas. Às 2 da manhã, alguém bateu na entrada da frente com força suficiente para sacudir o batente. Lauren estava sob a luz da varanda, com o rímel borrado, o cabelo despenteado do aeroporto. Larry, você está louco? Ela passou por mim e agarrou minha camisa. Por que você mexeu naquela conta? Você tem ideia do que fez? Olhei para as mãos dela no meu colarinho. Eu ia te perguntar a mesma coisa. Por meio segundo, o medo cruzou seu rosto. Então, ela recuou e se recompôs. É capital de giro, ela disse. Você não pode congelar o dinheiro da Vesper porque ficou emocionado. Um depósito de royalties no meu nome é capital de giro? A boca dela se contraiu. Então você mexeu no meu laptop? Sim. Lauren caminhou até o sofá, tirou uma fina garrafinha prateada da bolsa e bebeu um suco frio. Em 5 anos de casamento, eu nunca a tinha visto tensa. Tudo bem, ela disse. Kevin e eu estamos juntos há 2 anos. Ela disse isso como se estivesse falando sobre o clima. Você estava confortável, Larry. Você tinha seu laboratório, seus livros, sua rotinazinha. Por que explodir um sistema que funcionava? Funcionava para quem? Para todos que entendiam o seu papel. Aquela foi a primeira vez que ela parou de fingir. Ela me disse que os acordos de licenciamento foram executados sob o selo corporativo da Vesper.
Ela me disse que o dinheiro pertencia à empresa. Ela me disse que eu havia assinado a papelada anos atrás. Então ela olhou para mim com algo quase parecido com pena. Você é um engenheiro. Você entende de circuitos, não de direito corporativo. Não passe vergonha. Na manhã seguinte, Kevin West esperava do lado de fora do portão do nosso condomínio em um Porsche preto. Ele abaixou o vidro e sorriu. Você deve ser o Larry. Eu continuei andando. Lauren disse que você teve uma noite difícil, ele chamou. Achei melhor esclarecer as coisas. Eu parei. Kevin saiu vestindo um terno chumbo que parecia mais caro que o meu carro. Eu respeito o seu trabalho, ele disse. Sinceramente, a engenharia é excelente, mas tecnologia bruta é inútil sem pessoas como Lauren e eu para comercializá-la. Ele puxou um talão de cheques. Os 100 mil Harriers. Desvincule a conta, assine uma renúncia e pare de cavar coisas sobre a Vesper. Olhei para o cheque. Minhas patentes haviam produzido os 6,4 milhões de dólares em royalties ocultos, e o aliado da minha esposa estava me oferecendo trocados para que eu voltasse a ser grato. Não. O sorriso de Kevin diminuiu. Não seja estúpido. Assim que eu for embora, a oferta cai para zero. Ele foi embora de carro antes que eu pudesse responder. Em vez de ir para o trabalho, fui para o centro da cidade. Primeiro aos registros do condado. Depois, ao Diretório Estadual de Patentes. Em seguida, a todos os registros corporativos públicos que consegui encontrar sobre a Vesper Technologies. Ao meio-dia, eu tinha a primeira arma real. Os 7 acordos de licenciamento estavam em nome da Vesper, sim. Mas os registros originais das patentes, não. Inventor registrado e único proprietário, Larry Evans. Lauren nunca havia transferido a propriedade intelectual para a Vesper. O acordo que assinei há 5 anos apenas dava à empresa uma licença exclusiva para usar e sublicenciar minhas patentes, e enterrada na cláusula padrão havia uma frase que Lauren aparentemente nunca se preocupou em temer. O licenciador reserva-se o direito de rescindir a licença mediante aviso prévio por escrito de 60 dias em caso de disputa material ou reestruturação. Li 2 vezes. Depois, uma terceira vez. Se eu rescindisse a licença, toda a linha de produtos da Vesper se tornaria não autorizada em 60 dias. Cada dispositivo, cada contrato, cada venda construída com meus projetos se transformaria em violação intencional. Uma operação anual de os 9 milhões de Harris estaria pisando no vazio. Naquela tarde, encontrei-me com Cynthia Mitchell, sócia sênior de um escritório de propriedade intelectual. Ela revisou o acordo com uma caneta vermelha e assentiu. Você é dono das patentes. A Vesper tem a licença. Você pode rescindir com um aviso prévio de 60 dias. Não há cláusula de veto. Se eles continuarem fabricando depois disso, é violação intencional. Ótimo! Redigimos o aviso de rescisão e a carta de cessação e desistência. Eu disse a ela para não enviá-los ainda. Uma carta machucaria a Lauren. Eu queria a estrutura inteira. No caminho para casa, comprei um gravador ativado por voz e o coloquei no bolso do peito. Pelos dias seguintes, parei de discutir. Quando Lauren me perguntou se eu havia pensado bem nas coisas, abaixei os olhos e disse: Você estava certa. Eu não entendo de negócios. O alívio suavizou seus ombros. Eu sabia que você ia ceder, ela disse tocando meu braço. Concentre-se apenas no seu trabalho. Deixe-me carregar as coisas pesadas. 10 minutos depois, ela pisou na sacada e ligou para Kevin. Ele se acalmou. Ela disse, rindo suavemente. Ele é só um acadêmico. Algumas palavras duras e ele rastejou de volta para a sua concha. O gravador captou cada palavra. No 8º dia, a mãe de Lauren, Helen, veio jantar. Ela nem tirou o casaco. Lauren me contou sobre a sua encenaçãozinha, ela disse. Não sei do que você está reclamando. Ela o alimenta, mantém a casa funcionando, lida com a pressão. Você é um rato de laboratório, Larry. Por que está se metendo em coisas que não entende? Lauren sentou-se ao lado dela com um sorriso gentil e ensaiado. Helen deslizou um novo cartão de débito pela mesa. Sua mesada vai subir para os $1.500 por mês. São os $300 a mais. Mais do que justo. Eu peguei o cartão. Meu trabalho havia gerado milhões por ano, e elas esperavam que eu as agradecesse por os $300.
Obrigado, eu disse. O gravador captou isso também. No 10º dia, Cynthia me enviou um arquivo criptografado. Kevin West havia recebido uma participação acionária de 25% na Vesper 3 meses antes. Sua contribuição foi listada como propriedade intelectual e ativos técnicos. Eu ri uma vez, sozinho no meu escritório. Kevin não sabia nem como projetar uma placa de circuito. Ele havia usado minhas patentes para comprar um quarto da empresa da minha esposa. Então Cynthia enviou a segunda página. O acordo de acionistas continha uma cláusula de confisco automático. Se os acordos principais de licenciamento de patentes fossem rescindidos, toda a participação de 25% de Kevin West reverteria imediatamente para o caixa da empresa. Então, se eu retirasse a minha licença, a Vesper perdia seus produtos, Lauren perdia sua galinha dos ovos de ouro e Kevin perdia as ações que havia obtido com o meu trabalho roubado. Era quase elegante. No 15º dia, Cynthia ligou. O pacote está pronto. Em sua sala de conferências, 4 pastas esperavam sobre a mesa. Ela bateu na primeira. Aviso de rescisão de patente. Uma vez entregue, o relógio de 60 dias começa a correr. A Vesper deve parar de fabricar qualquer coisa que use suas patentes. Denúncia regulatória. Kevin alegou uma contribuição de ativo técnico usando projetos registrados em seu nome. Isso é potencial fraude corporativa e emissão ilegal de ações. Ação por opressão a acionista minoritário. Você possui 15% da Vesper e lhe foram negadas divulgações, distribuições e direitos de governança. Petição de divórcio. Falsidade. Dissipação de bens conjugais. E transferências rastreadas mostrando mais de 1,8 milhão de contas ligadas à Vesper para Kevin ao longo de 2 anos. Coloquei o gravador ao lado das pastas. 70 horas, eu disse. Lauren admitindo que escondeu a receita. Kevin tentando me subornar. Helen me chamando de rato de laboratório por querer respostas. Cynthia tocou 3 clipes. Quando o terceiro terminou, ela estava sorrindo sem nenhum calor. Um juiz vai odiá-los. Ela fechou as pastas. Tem certeza de que quer entregar as 4 de uma vez? Olhei para a pilha de papéis. Por 5 anos, Lauren me fez acreditar que eu era inútil fora do laboratório. Ela me pagou uma mesada da minha própria invenção, colocou o aliado dela dentro da minha empresa com as minhas patentes e chamou isso de negócios. Eles ainda acham que eu sou calado, eu disse. Eles ainda acham que vou recuar se alguém falar alto o suficiente. Meu celular vibrou. Uma mensagem da Lauren. Kevin vem aqui hoje à noite. Precisamos que você assine um último documento de regularização para que esse absurdo finalmente acabe. Seja razoável, Larry. Cynthia leu por cima do meu ombro. Depois ela olhou para as 4 pastas. Eu sorri. Na verdade, eu disse, vamos entregar tudo enquanto ele estiver lá. Cynthia passou os 40 minutos seguintes me explicando a logística. Os cartórios fechavam às 18 horas. Se saíssemos do escritório até às 17h15, conseguiríamos carimbar o aviso de rescisão antes que Kevin chegasse à minha casa. Mas não posso entregar pessoalmente, ela disse, ajeitando as pastas. Isso precisa de um oficial de justiça certificado. Tenho um número. Enquanto ela ligava, fiquei olhando para a mensagem de Lauren no celular. Seja razoável, Larry. Por 5 anos, razoável havia significado silêncio. Havia significado aceitar os $1.200 por mês e agradecer. Havia significado sorrir enquanto assinava documentos que não havia lido direito porque confiava na mulher que amava. Se aquilo era razoabilidade, eu havia me dado ao luxo de ser razoável por tempo demais. Cynthia desligou o telefone. O oficial de justiça pode estar lá às 20 horas. Ele vai precisar dos 4 pacotes em envelopes lacrados com os destinatários escritos na frente. Quantos destinatários? 3. Lauren Evans, Kevin West e a Vesper Technologies, na pessoa do agente registrado. Passei a tarde no escritório dela, enquanto o paralegal preparava os envelopes. Não fiz nada além de sentar à mesa de conferência com um café que esfriou na xícara e reler mentalmente os últimos 15 dias. Tinha sido tão metódico que quase me assustou.
O homem que Lauren descreveu para Kevin, o acadêmico que havia rastejado de volta para a concha, teria se afastado naquela manhã no portão do condomínio. Teria dobrado o cheque de $100.000 e teria se convencido de que era o melhor que podia conseguir. Esse homem existiu. Eu o conhecia muito bem. Por anos, ele acordou às 6 da manhã, foi ao laboratório, desenhou circuitos que geraram milhões para outras pessoas e voltou para casa achando que ser útil era o suficiente. Mas aquele homem havia ficado no saguão do banco, paralisado pela surpresa, enquanto uma caixa girava um monitor mostrando os 6,4 milhões de dollars depositados em nome dele. O homem que saiu do banco era diferente. Às 18h40, Cynthia colocou os 4 envelopes na minha frente para a revisão final. Passei os olhos por cada um. Aviso de rescisão, denúncia regulatória, ação por opressão, petição de divórcio, 4 envelopes, cada um carregando o peso de 5 anos de silêncio. Você parece calmo, ela disse. Estou. Ela me olhou por um momento. Represento clientes nessas situações com frequência. A maioria está com raiva ou com medo, às vezes os dois. Eu já fiquei com raiva, eu disse. Foi na madrugada em que abri o laptop dela. Agora estou com clareza. Cynthia assentiu devagar, como se aquilo fosse mais preocupante do que a raiva. Deixei o escritório às 19 horas. O oficial de justiça me ligou às 19h40. Estou do lado de fora do seu endereço. Tem um Porsche preto na entrada. O destinatário está presente? Ou está, eu disse. Aguarde 20 minutos antes de tocar a campainha. Eu queria que Lauren e Kevin tivessem tempo suficiente para se sentir confortáveis. Queria que Kevin abrisse o uísque que ficava no armário da sala. Queria que os dois estivessem assentados, seguros, convictos de que eu havia cedido mais uma vez. Estacionei o carro a 2 quarteirões de distância e caminhei até a casa. As luzes da sala estavam acesas. Através da janela frontal, a silhueta de Kevin no sofá, o braço estendido sobre o encosto, completamente à vontade. Lauren de pé perto da lareira com uma taça de vinho. Fiquei parado na calçada por alguns segundos. Pensei nos 3 anos que havia passado desenvolvendo o sistema de controle por microprocessador que se tornou o núcleo de cada produto da Vesper. Noites inteiras no laboratório, fritando placa atrás de placa, reescrevendo o firmware até funcionar perfeitamente. Lauren subia as escadas às 2 da manhã com sanduíches que eu mal tocava, e eu pensava que aquilo era amor. Ela estava me observando trabalhar. Estava aprendendo o que valia. Só que naquela época eu não entendia o que ela estava construindo. Meu celular vibrou. Larry, onde você está? Kevin está esperando. Isso é infantil. Respondi com 3 palavras. A caminho. Aguardem. Às 21 minutos depois das 20, toquei a campainha da minha própria casa. Lauren abriu a porta com um sorriso que não chegava aos olhos. Que drama desnecessário, ela disse, recuando para me deixar entrar. Vamos acabar logo com isso. Kevin estava de pé junto à lareira com um documento na mão. Usava a mesma confiança de sempre, aquele jeito de preencher os espaços de uma sala sem pedir permissão. Larry, ele estendeu a mão. Não apertei. Ele abaixou a mão sem perder o sorriso e me entregou o documento. Uma renúncia simples. Você reconhece que a Vesper tem plenos direitos sobre os acordos de licenciamento existentes, recebe uma compensação única de $250 mil e todos saem daqui como adultos. 250 mil. Havia dobrado a oferta do portão. Lauren cruzou os braços e esperou com aquele olhar que eu conhecia. O olhar que dizia, veja como resolvo as coisas. Olhei para o documento. Depois olhei para o relógio na parede. Eram 20h03. O interfone da entrada tocou. Lauren franziu a testa. Quem é? Antes que eu respondesse, ela foi até o painel e apertou o botão. Sim? A voz do outro lado era profissional, sem emoção. Oficial de Justiça do Estado. Tenho intimações para Lauren Evans, Kevin West e Vesper Technologies. Preciso de confirmação de identidade para entrega. O silêncio que se instalou na sala durou talvez 3 segundos, mas eu consigo descrevê-lo em detalhe porque havia imaginado aquele momento centenas de vezes nos últimos 15 dias.
Lauren virou a cabeça devagar na minha direção. Kevin deixou o sorriso escorregar pela primeira vez desde que o conheci, e eu fiquei parado com o documento de renúncia na mão, sem sentir absolutamente nada além de precisão. A Vesper usou minhas patentes por 5 anos, sem me pagar um centavo além de uma mesada. Eu disse com calma. Kevin usou meus projetos para comprar ações de uma empresa construída com o meu trabalho, e Lauren escondeu os 6,4 milhões de dólares do meu alcance, enquanto me dizia que estávamos sobrevivendo com dificuldade. Kevin deu um passo em minha direção. Você não sabe o que está fazendo. Deixa o oficial de justiça entrar, eu disse olhando para Lauren. Ela não se moveu. Kevin tentou de novo. Larry, se você enviar aquele aviso de rescisão, a Vesper fica paralisada. São 40 funcionários. São contratos com clientes reais. Você está disposto a destruir tudo isso por orgulho? Eu havia pensado naqueles 40 funcionários durante a tarde inteira. Eles não haviam feito nada de errado, mas a Vesper tinha 60 dias a partir da notificação. 60 dias para negociar, reestruturar, licenciar meus projetos da maneira correta. Os funcionários não precisavam ser atingidos. Só os 2 na minha sala precisavam. O interfone tocou novamente. Desta vez, eu mesmo fui até o painel. Pode entrar, eu disse. Vou abrir o portão. E enquanto caminhava até o controle do portão eletrônico, ouvi Lauren dizer para Kevin em voz baixa, como se eu não pudesse ouvir, como se eu fosse o mesmo homem quieto de sempre. Ele vai recuar. Ele sempre recua. Sorri para o escuro do jardim. Desta vez, não. O oficial de justiça era um homem baixo, de paletó cinza e pasta de couro gasta nas bordas. Entrou sem cerimônia, pediu confirmação de nome para cada destinatário e entregou os envelopes com a indiferença de quem faz aquilo 40 vezes por semana. Lauren recebeu o dela com a ponta dos dedos, como se o papel pudesse queimar. Kevin não o aceitou de imediato. Ficou parado por 2 segundos longos, olhando para o envelope e depois olhando para mim. Isso é um erro, ele disse. O oficial não respondeu. Anotou as confirmações no tablet, me fez assinar como testemunha da entrega e foi embora. A porta se fechou atrás dele com um clique seco que ecoou mais do que deveria. Lauren abriu o envelope dela ali mesmo, de pé no meio da sala. Tirou o aviso de rescisão primeiro. Li o exato momento em que o significado aterrizou. Os ombros desceram meio centímetro, a mandíbula fechou. Ela virou para mim com uma expressão que eu nunca havia visto nela antes. Não era raiva. Era a cara de alguém calculando dano em tempo real. 60 dias não são suficientes para reestruturar nada, ela disse. Eu sei. Você vai destruir a empresa. Ou vocês negociam um licenciamento legítimo nos próximos 60 dias e a empresa continua. Fiz uma pausa. A escolha sempre foi de vocês. Kevin havia aberto o próprio envelope. Li os olhos dele varrendo a denúncia regulatória, parando em algum ponto da segunda página. A cláusula de confisco automático. O momento em que ele entendeu que as ações que havia comprado com os meus projetos podiam ser revertidas ao caixa da empresa assim que a licença caísse. Ele dobrou o documento com cuidado excessivo e colocou no bolso do paletó. Vou precisar falar com meu advogado, ele disse com uma voz que havia perdido todo o peso anterior. Faz sentido, eu disse. Ele saiu sem se despedir. Ouvi o motor do Porsche ligar do lado de fora e os pneus pressionarem o asfalto com pressa contida. Lauren ficou parada no meio da sala, segurando os documentos, olhando para o espaço entre nós. Por um momento, achei que ela ia dizer algo real, algo verdadeiro. 5 anos de casamento tinham de ter deixado alguma camada que ainda importava. Você devia ter simplesmente assinado, ela disse. Subi para pegar as minhas coisas. Fui para o apartamento do meu irmão mais velho, Marcos. Ele morava a 12 minutos de distância, num flat pequeno e imaculado que cheirava a café e livros velhos. Marcos era engenheiro estrutural, divorciado há 3 anos e tinha aquela qualidade rara de saber quando não fazer perguntas. Abriu a porta, me viu com uma mochila e uma pasta de documentos e simplesmente recuou para me deixar entrar. O sofá é seu, ele disse. Tem sobras de macarrão na geladeira. Sentei à mesa da cozinha dele às 22 horas e contei tudo.
Marcos ouviu do começo ao fim, sem me interromper. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um tempo, com o café esfriando na frente dele. Você tem os originais das patentes? Ele perguntou. Cíntia tem cópias certificadas. Eu tenho os registros físicos no cofre do laboratório. Ele assentiu. E a conta que a Caixa encontrou? O dinheiro está seguro? Direcionei para a minha conta corrente pessoal no primeiro dia. Lauren não tem acesso. Marcos olhou para a pasta de documentos na mesa. Então você já fez a parte difícil, ele disse. O resto é tempo. Não era bem assim. A parte difícil ainda estava por vir. Audiências, perícias contábeis, o desgaste de ver 5 anos de casamento virados do avesso numa sala de tribunal. Mas entendi o que ele quis dizer. A estrutura estava montada. As peças estavam no lugar. Nos dias seguintes, Marcos me apresentou a Roberto Fonseca, um contador forense que trabalhava com processos societários. Roberto passou 2 dias vasculhando os registros financeiros da Vesper que Cíntia havia obtido por via judicial. No terceiro dia, ele me ligou com a voz de quem acabou de encontrar algo que esperava encontrar. Larry, eles misturaram os royalties com receita operacional durante 4 dos 5 anos. Isso tem implicações fiscais sérias. Vou documentar tudo e enviar para Cíntia. Cíntia recebeu o relatório de Roberto e me ligou na sequência. Isso muda o valor da ação, ela disse. A dissipação conjugal era de 1,8 milhão. Com o esquema contábil documentado, podemos argumentar que o total se aproxima de 3 milhões. Eu estava no laboratório quando recebi essa ligação. O mesmo laboratório onde havia desenhado cada circuito que a Vesper havia licenciado. As bancadas ainda tinham as marcas de caneta dos meus projetos antigos. Placas inacabadas em prateleiras. Cadernos com anotações que nunca viraram produto porque eu estava sempre passando para o próximo desafio, confiante de que Lauren cuidaria do que ficava para trás. Fiquei parado ali por 1 minuto, com o telefone ainda na mão. Então soou uma mensagem. Não de Lauren, não de Kevin. Era de um número que eu não reconhecia, com um prefixo de São Paulo. Senhor Evans, meu nome é Adriana Souza. Sou jornalista da seção de tecnologia do Estadão. Recebemos informações sobre um processo envolvendo a Vesper Technologies e propriedade intelectual não licenciada. Gostaria de conversar. Fiquei olhando para a tela por um bom tempo. Alguém havia vazado. Ou Kevin, tentando construir uma narrativa antes que eu pudesse. Ou alguém dentro da Vesper que havia lido os documentos da intimação e percebido que o chão estava cedendo. Não respondi à mensagem. Mas não apaguei também. Guardei o número. Porque havia uma diferença entre vencer num tribunal e vencer de verdade. E eu ainda estava decidindo até onde queria ir. Foi exatamente naquele momento, com o telefone na mão, no laboratório onde tudo havia começado, que percebi que estava de volta ao mesmo ponto de 5 anos atrás. O mesmo silêncio, a mesma bancada, o mesmo cheiro de solda e café frio. Só que desta vez, eu sabia o que as palavras nos documentos que assinava realmente significavam. Respondi a Adriana Souza 3 dias depois. Não por impulso, por cálculo. Se Kevin havia vazado a história esperando me retratar como um inventor amargo, tentando destruir uma empresa próspera, eu precisava que a versão real chegasse primeiro. Não como desabafo, como registro. Nos encontramos num café no centro. Ela era mais jovem do que eu esperava, 30 e poucos anos, com um gravador analógico sobre a mesa e um bloco de notas aberto. Pedi que desligasse o gravador. Posso te dar documentos? Eu disse. Registros de patente, extratos, os contratos originais de licenciamento. Você publica quando o processo tiver avançado o suficiente para ser verificável de forma independente. Não antes. Ela estudou o meu rosto. Por que está me dando isso agora, então? Porque quero que você conheça a história completa antes que alguém te conte uma versão editada. Adriana anotou algo no bloco, fechou a capa e me olhou. Tudo bem. Mas quando eu puder publicar, publico tudo, incluindo o que não te favorecer. É exatamente o que eu quero, eu disse. Saímos do café com um acordo verbal e eu saí de lá sentindo que havia plantado a última semente. Agora era só questão de deixar crescer.
A primeira audiência preliminar aconteceu 22 dias após a entrega das intimações. Kevin chegou com 2 advogados de um escritório grande do centro. Lauren veio com o próprio advogado, separado. O que, segundo Cynthia, já era um sinal de que os dois estavam começando a proteger interesses distintos. Quando os sócios num esquema percebem que o barco está afundando, é instinto humano tentar ser o último a sair. O juiz era um homem de 60 anos com óculos de meia-lua e a paciência calibrada de quem já ouviu todas as versões possíveis de todas as histórias possíveis. Ouviu as alegações preliminares de ambos os lados, fez 3 perguntas cirúrgicas sobre a cadeia de titularidade das patentes e determinou uma perícia contábil independente nos registros da Vesper. Do lado de fora da sala, um dos advogados de Kevin me interceptou no corredor. Meu cliente está disposto a explorar uma solução negociada, ele disse com aquela voz de quem está oferecendo um favor. Um acordo de licenciamento retroativo com compensação proporcional pode ser de interesse mútuo. Minha advogada vai receber qualquer proposta formal, eu disse, e continuei andando. Cynthia me alcançou perto do elevador. Eles vão oferecer dinheiro, ela disse. Eu sei. Quanto você precisa para considerar? Não é sobre quanto, eu disse. É sobre o quê? Ela esperou. Quero a propriedade plena de volta. Não compensação. As patentes permanecem minhas, com licenciamento justo daqui para frente, documentado, auditável. E quero que a participação de Kevin na Vesper seja confiscada conforme a cláusula do acordo de acionistas. Cynthia fez uma anotação. A segunda parte vai ser resistida com força. Eu sei. Por isso deixamos o processo correr. O relatório do perito contábil chegou 31 dias depois da audiência. Roberto Fonseca havia sugerido o nome do perito. Alguém que ele conhecia do meio, com reputação de não dobrar os números para nenhum dos lados. O relatório tinha 94 páginas. Cynthia me mandou um resumo de 3 parágrafos com um único comentário no final. Eles estão em apuros. A perícia confirmou o que Roberto havia encontrado. 4 anos de royalties misturados à receita operacional, criando uma distorção contábil que havia permitido à Vesper reportar resultados inflados para investidores, incluindo o próprio Kevin quando entrou como acionista. O perito usou a palavra irregular 7 vezes. Usou intencional 2 vezes. 2 vezes era suficiente. Quando Adriana Souza recebeu a cópia do relatório pericial enviada por Cynthia via protocolo legal, ela me mandou uma mensagem simples. Posso publicar na quinta-feira? Respondi com 2 palavras. Pode publicar. A matéria saiu numa quinta-feira às 8 da manhã. Não era sensacionalista. Era pior que isso. Era precisa. Adriana havia verificado cada número, cada data, cada assinatura. O título não citava nomes, mas o texto os listava com a clareza de quem não está com medo de processo. Às 10 da manhã, o telefone de Cynthia começou a receber chamadas dos advogados de Kevin. Às 11h30, Lauren me mandou a primeira mensagem em semanas. Precisamos conversar. Sem advogados. Só nós 2. Li a mensagem 2 vezes. Pensei em todas as noites que havia ficado no laboratório enquanto ela planejava cada detalhe do que faria com o meu trabalho. Pensei na cigarreira prateada que ela tirou da bolsa como se finalmente pudesse parar de fingir. Pensei na voz dela no telefone com Kevin. Ele é só um acadêmico, vai recuar. Respondi com 3 palavras. Fala com Cynthia. Às 14 horas, o escritório de advocacia de Kevin entrou em contato com Cynthia com uma proposta formal de acordo. Os números ainda não eram sérios, mas o fato de existirem significava que a estrutura que eu havia montado estava funcionando exatamente como havia planejado. Kevin estava começando a cair, Lauren estava começando a ceder, e eu ainda não havia precisado levantar a voz uma única vez. Naquela noite, sentei no laboratório com um café quente. Desta vez eu tinha tempo para bebê-lo, e olhei para as placas nas prateleiras. 5 anos de projetos, cada um com o meu nome nos registros. Cada um existindo porque eu havia passado noites sem dormir até acertar. Ninguém havia me tirado isso. Eles haviam tentado apagar o meu nome da história. Mas o nome estava no papel desde o início, esperando que alguém, como uma caixa de banco, virasse um monitor e me mostrasse o que sempre foi meu. Fechei o laboratório, apaguei a luz
e fui dormir no apartamento do Marcos pela última vez. No dia seguinte, o jogo acabava. A audiência final foi marcada para uma terça-feira de manhã. Cheguei 10 minutos antes, com Cynthia ao meu lado e uma pasta fina debaixo do braço. Do lado de fora da sala, Kevin estava sentado num banco de madeira com os dois advogados, olhando para o chão. Ele havia trocado o terno chumbo por algo mais sóbrio, mais humilde, como se a roupa pudesse comunicar ao juiz que era outro homem. Lauren estava separada dele, encostada na parede do lado oposto do corredor, conversando em voz baixa com o próprio advogado. Eles não se olharam quando entrei. Aquele corredor já havia me dito tudo o que precisava saber. O juiz deu início à sessão às 9h40. Os advogados de Kevin apresentaram a proposta de acordo primeiro. Compensação retroativa de R$1.200.000, manutenção do licenciamento existente com ajuste contratual e preservação da participação acionária de Kevin mediante renegociação de termos. O juiz ouviu, depois olhou para Cynthia. Ela se levantou com a calma de quem já havia ensaiado cada palavra. Apresentou os registros originais das patentes. Apresentou o relatório pericial com as duas ocorrências da palavra intencional. Apresentou os extratos bancários mostrando os depósitos trimestrais ocultados. Apresentou a transcrição do gravador. Lauren descrevendo minha própria invenção como ativo corporativo dela. Kevin me oferecendo dinheiro para recuar. Helen me chamando de rato de laboratório enquanto me oferecia mais $300 de mesada da minha própria receita. Depois colocou sobre a mesa da acusação uma última folha. A cláusula de confisco automático está documentada no acordo de acionistas assinado pelo próprio Sr. West, ela disse. A rescisão da licença notificada há 58 dias ativa essa cláusula de forma automática e imediata. A participação de 25% reverte ao caixa da empresa por força contratual, independentemente de qualquer decisão judicial adicional. Um dos advogados de Kevin se levantou. Isso é uma interpretação agressiva da cláusula. É a leitura literal, disse o juiz, sem tirar os olhos do documento. Sente-se. O advogado sentou. O juiz tirou os óculos, limpou as lentes com um pano pequeno e os recolocou com a deliberação de quem está escolhendo as próximas palavras com cuidado. Sr. Evans, ele disse, olhando para mim. O registro é inequívoco. O senhor é o inventor e proprietário registrado das patentes em questão. A licença exclusiva concedida à Vesper Technologies não transferiu a propriedade intelectual. O uso dessa propriedade para fins de capitalização de terceiros, sem conhecimento ou compensação proporcional ao titular, configura, no mínimo, enriquecimento ilícito. Fez uma pausa. Quanto à participação acionária do Sr. West, a cláusula de confisco é válida e autoexecutável. Não requer ordem judicial. Já está em vigor. Kevin fechou os olhos por um segundo. Foi o único momento em que pareceu humano. O acordo final foi assinado naquela tarde, na sala de conferências de Cynthia. A Vesper Technologies pagaria licenciamento retroativo de 5 anos, calculado sobre a receita real auditada, não sobre os números que Lauren havia reportado. O valor chegou a R$2.300.000. As patentes permaneceriam em meu nome. Um contrato de licenciamento novo, transparente e auditável seria firmado por mais 5 anos caso a Vesper optasse por continuar operando com os meus projetos. A participação de Kevin havia revertido ao caixa da empresa automaticamente como previsto. Ele saiu da Vesper com exatamente o que havia colocado. Nada do meu trabalho. O divórcio foi homologado 4 semanas depois. A dissipação de ativos conjugais foi reconhecida. Lauren devolveu a fração que o juiz determinou. Não houve cena. Não houve conversa longa. Apenas 2 advogados, 2 assinaturas e um silêncio que durou o tempo certo. 3 meses depois, aluguei um espaço maior para o laboratório. Contratei 2 engenheiros jovens, uma recém-formada da USP e um rapaz que havia me mandado um e-mail frio 6 meses antes, perguntando se eu precisava de ajuda em projetos de firmware. Na época, eu havia respondido que não. Guardei o contato mesmo assim. No primeiro dia deles, mostrei o laboratório, as bancadas, os cadernos de projeto. Mostrei as placas antigas nas prateleiras e expliquei o que cada uma havia tentado resolver. Tudo aqui tem o nome do inventor nos registros, eu disse. Sempre vai ter. Isso não é negociável. A engenheira da USP anotou algo no caderno dela.
O rapaz do e-mail frio apenas assentiu, como se aquilo fosse a coisa mais óbvia do mundo. Talvez fosse. Às vezes penso naquela manhã no banco. A caixa virando o monitor. Os números na tela. O silêncio do saguão ao meu redor. Eu poderia ter dito não preciso vincular esse depósito agora e ido embora. Poderia ter deixado a conta onde estava, continuado recebendo minha mesada, continuado acreditando que Lauren cuidava das coisas porque eu não entendia de negócios. Seria mais fácil. Mais fácil e certo raramente são a mesma coisa. O que aprendi não foi sobre patentes, nem sobre direito corporativo, nem sobre como montar um caso judicial em 15 dias. O que aprendi é mais simples e mais difícil do que tudo isso. Confiar em alguém não significa abrir mão de entender. Significa exatamente o oposto. Significa que você se importa o suficiente para prestar atenção, para fazer perguntas, para ler o que está assinando. Porque quando você para de prestar atenção por amor, não é amor que você está demonstrando. É ausência. E ausência tem um preço. O meu custou 5 anos e os 6,4 milhões de dólares. Mas me devolveu o único bem que sempre foi inegociável. O meu próprio nome.